Olá, estamos começando o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Nesse início de programa, eu quero partilhar com vocês uma frase de São Francisco de Sales que diz assim: "Não sei, nem conheço outra perfeição, senão amar a Deus de todo o coração e o próximo como a mim mesmo." Que esta frase nos motive, nos inspire para o nosso estudo de hoje, que está em 1 Coríntios 10, de 1 a 13. Pega aí caderno e caneta, porque está começando a Bíblia no Meu Dia a Dia. Vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine para que sejamos realmente fiéis, para que possamos acolher a palavra do Senhor no nosso coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos para o nosso estudo de hoje, que está em 1 Coríntios 10, versículos 1 a 13. Os abusos, o exemplo de Israel no deserto. Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte: os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés. Aqui a gente pode dar uma pausa para entender melhor essa expressão, o que Paulo quer dizer que todos foram batizados em Moisés. Padre Cláudio. Caros irmãos e irmãs, após Paulo ter feito um longo percurso com a comunidade, partindo de alguns critérios como o amor fraterno, a edificação da comunidade, Paulo agora quer voltar ao Antigo Testamento. Para que voltar ao Antigo Testamento? Se nós lemos todo esse capítulo 10, Paulo faz certas comparações, certas analogias, voltando à história de Moisés e do povo eleito no deserto. Por que Paulo quer fazer esse retrospecto? Ele quer demonstrar que o povo no deserto recebeu muitos bens de Deus, como nós temos presente logo ao início aqui. Vocês ignoram que nossos pais estavam debaixo da nuvem e todos atravessaram o mar e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, todos comeram o mesmo alimento espiritual, todos beberam a mesma bebida espiritual. Ou seja, Paulo parte de exemplos positivos, onde Deus acompanhou em muitos momentos o povo no deserto e mesmo assim o povo pecou. Com isso, Paulo quer fazer uma advertência à sua geração, à sua comunidade, que mesmo que eles, como povo no deserto, possam receber tantos bens de Deus e agora tantos bens de Cristo, podem também, muitas vezes, cair no pecado. É uma advertência, é um momento em que Paulo quer demonstrar que é preciso vigiar sempre. Não basta receber aquilo que vem de Deus. Deus é gracioso, Deus é benevolente. A gente pode dizer assim, Deus é maravilhoso, mas nós precisamos saber acolher esta realidade na nossa vida. Tanto a comunidade de outrora, de Corinto, como nós também. Obrigado, Padre Cláudio. A gente continua a nossa leitura no versículo 3. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual. De fato, bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava. Essa rocha era o Cristo. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus e por isso caíram mortos no deserto. Esses acontecimentos se tornaram símbolos para nós, a fim de não desejarmos coisas más, como eles desejaram. E aqui a gente encontra
uma ordem: não vos torneis idólatras, como alguns deles. Segundo está escrito, o povo sentou-se para comer e beber, depois levantaram-se para se divertir. E uma outra ordem: nem nos entreguemos à prostituição, como se entregaram alguns deles, vindo a morrer 23.000 num só dia. Uma outra ordem: nem ponhamos à prova o Senhor, como fizeram alguns deles, os quais morreram picados pelas serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e por isso foram mortos pelo exterminador. Estas coisas lhes aconteciam com sentido figurativo e foram escritas como advertência para nós, aos quais chegou o fim dos tempos. Portanto, aqui uma ordem: quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Em seguida, um princípio eterno: não tendes sido provados além do que é humanamente suportável. Deus é fiel. E aqui é uma promessa em seguida, o 13b. Deus é fiel e não permitirá que sejais provados acima de vossas forças. Pelo contrário, junto com a provação, Ele providenciará o bom êxito para que possais suportá-la. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É interessante a gente perceber aqui nesse nosso estudo da palavra de hoje que as tentações, as provações, elas vêm todos os dias. Mas Paulo nos conforta e nos dá aí uma palavra de fortaleza para nós. Vocês não vão ser provados além do que é humanamente suportável. E Deus é fiel e não permitirá que sejais provados acima de vossas forças. Junto com a provação, aí vem a promessa. Ele providenciará o bom êxito para que possais suportá-la. E aí, quando caímos em pecado, nós sempre nos lembramos dessa palavra. Ou talvez nós pensamos de outras maneiras: puxa, se eu poderia ter suportado a tentação, a provação, mas nós muitas vezes cedemos à tentação, ou diante da provação nós nos esmorecemos. E completando isso, o Papa Francisco disse esses dias o seguinte, que Deus ele não tem uma varinha mágica que Ele vem e tira o problema, não. Qual é a ação de Deus? Deus, Ele nos dá força para enfrentar o problema, para enfrentar a provação. É isso, meu irmão, minha irmã, que o Senhor está fazendo no dia de hoje. E esta é a palavra de fortaleza para mim, para você nesse dia. O Senhor, Ele não vem tirar os problemas, e nem as provações, porque não há provação que seja maior do que as nossas forças. Se você hoje está vivendo um problema, uma provação, saiba que esse problema, essa dificuldade, essa provação é humanamente suportável, é possível. E após, junto com a provação, Deus providenciará o bom êxito para que possais suportá-la. Senhor, nós te agradecemos porque em meio à provação, em meio à tribulação, o Senhor nos dá essa palavra hoje de fortaleza, que nos impulsiona a seguir em frente quando nós achamos que a provação está demais, que a dificuldade está demais, que a tentação está grande. Agora vem essa palavra. Deus é fiel e não vai permitir que você seja provado, que eu seja provado acima das nossas forças. Junto com a provação está grande? Então, junto com ela, Deus providenciará também o bom êxito para suportar essa provação. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conhece. O Senhor sabe até onde nós podemos suportar. E se você está dizendo hoje, olha, está demais, está num ponto que eu já não estou... Então, é sinal que já está chegando
no fim dessa provação, dessa tentação, acompanhado dela, Deus providenciará o bom êxito para suportar. É Deus quem providenciará. Então nós recorremos ao Senhor. Senhor, a provação está grande. Providencia, Senhor, o bom êxito. Ajuda-me, Senhor, a vencer, a suportar, a superar esse obstáculo. Nós falamos no estudo anterior do atleta, que ali se impõe disciplina para alcançar a meta. Muitas vezes o atleta ele enfrenta obstáculos, mas ele vai ali superando os obstáculos. Nós também vamos superando os obstáculos, as provações que encontramos no nosso caminho. Como disse o Papa Francisco, Deus não vem com uma varinha mágica tirando o problema. Não, o Senhor ele vem nos dar forças para superar a provação, para superar as dificuldades. Essa é a mensagem do Senhor para mim, para você. Qual é a mensagem do Senhor? Para mim é essa. A provação não é maior que eu possa suportar. Deus é fiel e providenciará o bom êxito para suportar. Assim a gente conclui o nosso estudo de hoje, agradecendo o Senhor e nos entregando ao Senhor. Entregue-se ao Senhor nesse momento, entregue a Ele as provações, vai dizendo aí quais são as provações que você está enfrentando hoje. Senhor, é esta provação, é esta provação, é esta e aquela outra, e o Senhor Ele tudo conhece. E Ele mesmo providenciará ou já está providenciando o bom êxito para superar esta provação. Nós te agradecemos e te bendizemos, Senhor. O programa Bíblia no Meu Dia a Dia fica por aqui. A gente se encontra no próximo programa. CançãoNovaPlay.com. Assine já!